Bom dia, amados do Senhor. Shalom, Adonai. Dizer que dia 1 de junho fizemos a sessão inaugural do nosso workshop Os Sete Espíritos de Deus. Agradecer aos irmãos que estavam conosco, agradecer aos irmãos interessados em aprofundarem, em serem impactados pelos Sete Espíritos de Deus. Em resumo, na introdução dos Sete Espíritos de Deus, nós dissemos que a palavra de Deus tem origem nos Sete Espíritos de Deus. E homens santos escreveram a Bíblia Sagrada inspiradas pelos Espíritos de Deus. Também dissemos que os Sete Espíritos de Deus apresentados na Bíblia demonstram a essência de Deus. E foi também dito no primeiro workshop inaugural que para nós compreendermos os Sete Espíritos de Deus na Nova Aliança, nós tínhamos que olhar para os Sete Espíritos de Deus na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, os Sete Espíritos de Deus são tratados na profecia do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 a 5, mais ou menos, mas também falamos de topologias bíblicas. Dissemos que aí, na Antiga Aliança, o profeta mostrava um tipo do que seria Cristo, do que seria Filho de Deus. E Messias, aquele aguardado, ungido, aguardado pelos judeus, quando veio de facto, pela primeira vez, os judeus não viram nele o cumprimento desta profecia messiânica, porque os Sete Espíritos de Deus, na visão do profeta Isaías, ele pretendia mostrar dentro do cumprimento profético que o renovo de Jessé estava presente e que esse Messias de Isaías 11, 1 a 5, traria a redenção e restauração para o povo de Israel. E ele viria com sete espíritos, que estaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de entendimento e de temor do Senhor. Mas no primeiro workshop deixamos claro que quando olhamos para a profecia messiânica de Isaías relativo ao Messias sobre os sete espíritos, vamos notar que 4 dos 7 espíritos que Isaías cita está falando do mesmo espírito. E nós no livro Os Sete Espíritos de Deus destacamos um subcapítulo onde dizemos que os 7 espíritos que Isaías destaca hoje na Nova Aliança, olhando com os olhos espirituais, Deus nos mostra que, afinal de contas, são subespíritos de sabedoria. Implica dizer que o espírito de sabedoria vem acompanhado com entendimento. Quem tem sabedoria tem entendimento. Quem tem sabedoria é alguém que tem conselho, tem discernimento. Quem tem sabedoria tem entendimento das coisas. Então, nos 7 espíritos de Isaías, caem 4, tornam-se apenas um único espírito. Depois, temos o cruzamento das profecias de Isaías com, as profecias de Daniel, que suportam e sustentam os restantes espíritos de Deus. Lembrando que as profecias eram sombra do que haveria de vir. Os 11 espíritos em Isaías 11, 2, 5, estavam apontando para Cristo Jesus. Então, Mateus tem um texto-chave que eu quero partilhar aqui contigo, para que tu entendas que, se quisermos entender as profecias messiânicas ou as profecias do Antigo Testamento, nós devemos olhar para o Novo Testamento. Lucas 10, 24 diz: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós hoje na Nova Aliança temos mais revelações em relação aos profetas da Antiga Aliança. João Batista, sou eu profeta maior em relação aos outros que vieram antes dele, porque João Batista profetizou a vinda de Cristo e Cristo veio. E ele começou falando na presença de Deus em nós e entre nós. Enquanto os profetas tinham o Espírito no meio deles, determinadas pessoas tinham, determinados escolhidos de Deus tinham. Então hoje a revelação é diferente. Na Nova Aliança, quais são esses 7 Espíritos de Deus? Apocalipse 5:12 traz os 7 Espíritos de Deus, e são esses 7 Espíritos que nós detalhamos no livro Os 7 Espíritos de Deus. Por isso é que nesse workshop
no segundo dia, hoje, vamos continuar e vamos começar já a falar e a impactar cada participante, cada ministro, cada pastor, cada crente que queira evoluir, crescer no domínio dos 7 Espíritos de Deus. Então, Apocalipse 5:12 traz cada um deles. Espírito de poder, espírito de riqueza, espírito de sabedoria, espírito de força, espírito de honra, espírito de glória e espírito de louvor ou de ação de graças. São esses 7 espíritos que nós vamos levar à imersão. Meu irmão, não fica de fora, venha ser impactado, venha romper, venha ter uma segunda etapa do ano 2025 cheia de autoridade, cheia de poder, cheia de força, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento sobre a riqueza que Cristo Jesus deixou para nós. Pois Cristo Jesus é a plenitude, é a abundância do poder de Deus nele. Amém? E Paulo em Colossenses declara, Colossenses 1:5-19, descrevendo a supremacia de Cristo. Ele diz que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Foi da vontade de Deus que a plenitude residisse em Cristo Jesus. Foi da vontade de Deus que Jesus se tornasse Deus. João capítulo 1, versos 18. Nunca ninguém viu ao Pai. Nunca ninguém conheceu, entre aspas, o Pai. Mas o seu Filho, mas Cristo Jesus. Este é a imagem do Pai. É este que nos faz conhecer o Pai. Ainda diz que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai aonde o Pai está com Jesus, se não passar por Cristo Jesus. Então, Deus colocou tudo o que Ele é em Cristo Jesus. Como é que Ele colocou? Por intermédio dos seus 7 olhos, por intermédio dos seus 7 espíritos. E aqui na imagem, na capa do livro, nós temos um cordeiro, e este cordeiro tem 7 olhos. E cada olho dele representa um espírito. E esse espírito, Jesus, ao subir para os céus, derramou sobre o mundo. E todos nós estamos em Cristo Jesus, também recebemos graça sobre graça. Então, aguardo por ti nesta semana, neste segundo dia do workshop. Deus abençoe. Shalom.